Bom dia, gente! Segundou por aqui. Hoje eu vou levar vocês a passarem o dia comigo. Eu tô indo pro CrossFit agora, vai ter fotos do Antônio também, então acho que vai ser bem legal. Eu vou compartilhar com vocês. Gente, sobre o CrossFit, depois do treino, que agora eu já tô atrasada me falando isso, né? Mas depois do treino eu venho falar com vocês como que tá sendo a minha volta. Ó, o Antônio de fundo. Passei aqui pra buscar a minha mãe, tô esperando ela. E aí depois eu venho pra conversar com vocês. Mas tá sendo bem legal voltar. Porque eu sempre fui muito ativa, né? A vida inteira, desde pequenininha, eu fiz balé, academia. Depois, agora, né, por último, me encontrei no CrossFit. Gente, não sou atleta, nada disso não, sabe? É só porque eu gosto mesmo. E aí, eu tava sentindo muita falta, né? Na gravidez eu não consegui fazer, porque eu passei muito mal na minha gravidez, aí eu fiquei só no Pilates. Mas aí agora eu tô tentando adaptar de novo minha rotina pra tá encaixando o CrossFit aí também. Aí eu vou tentar filmar lá um pouquinho pra vocês verem. O Antônio vai comigo e aí ele fica lá no carrinho, eu coloco o colchãozinho no chão e ele fica por lá. Gente, acabei de chegar do treino, agora são 9h10 da manhã. Eu já chego subindo as escadas correndo pra já colocar o Antônio no quartinho dele pra ele dormir, porque é o horário da sonequinha dele, né? 9 e pouco. Aí, então assim, dá certinho. Agora ficou um pouco mais fácil, né, pra mim voltar a treinar, porque eu queria desde quando foi liberada, né? Mas eu não via possibilidades, porque assim, o Antônio fazia muitas sonecas, né? Quando ele era mais novinho. Era sonequinha, tipo assim, ele acordava, dava 40 minutinhos, ele já tava querendo dormir, né? De novo. E aí eu ficava com muita dó, assim, de bagunçar a rotininha dele, sabe? E não tem ninguém pra mim tá deixando ele pra mim ir treinar. Meu esposo trabalha o dia inteiro, né? E à noite, que é o horário que ele vai treinar também, eu também ficava com dó de levar, porque já é o horário de começar a rotininha noturna dele, pra ele poder estar dormindo, né? E querendo ou não, ali por volta das 6 horas é o horário que ele mais fica irritadinho também, porque já tá cansado, né? Do dia e tudo.
Então eu não consegui voltar antes. Eu fui voltar agora, porque ele estava com 4 meses, né? Inclusive hoje ele tá completando 5 meses. Então tem um mesinho aí que eu tô nessa de tentar voltar a treinar. Mas tá sendo muito bom, sabe? Nossa, é muito diferente, porque assim, como eu fiquei um ano parada, né? Que foi um pedaço da gravidez todo e mais esse tempo, né? Até ele completar os 4 meses. É como se eu tivesse começado do zero ali no CrossFit, sabe? As cargas, tipo, eu tive que começar do zero mesmo, porque tá tudo muito pesado, muito difícil. O corpo da gente é assim, né? A gente fica um tempo parada, como se a gente nunca tivesse feito nenhum exercício. Mas tá sendo muito bom, sabe? Faz muito bem, né? Assim, pro corpo e pra mente também, né? Querendo ou não, a rotina é muito cansativa, a rotina com o bebê, né? E lá, assim, ajuda, dá uma energia, sabe? Ajuda muito nesse sentido também. E aí agora tá sendo assim, então, mas ainda lá eu fiz o meu plano lá só de 3 vezes na semana, porque lá tem essa possibilidade, né, de ir só 3 vezes na semana. Então eu achei melhor eu tentar manter essa meta de ir pelo menos 3 vezes na semana do que eu fechar a semana inteira e acabar não indo nenhum dia. Então, não tem dia fixo, sabe? É o dia que eu consigo. Normalmente eu tento ir segunda, quarta e sexta. Mas não é sempre que funciona assim, né? Às vezes tem um dia que o Antônio acorda um pouquinho mais tarde, aí já não dá tempo, porque lá a aula começa às 7h40. Então, um dia que ele acorda ali 7 horas já fica muito corrido, porque ele tem que mamar, eu tenho que trocar ele, organizar tudo, né? Então é assim, mas tá sendo muito bom, tô gostando muito. E se Deus quiser, logo logo eu já vou estar conseguindo ir a semana inteira, né? E aí eu vou compartilhando com vocês. Agora eu vou aqui tomar o meu café da manhã. Tomar um banho também, né? Porque o Antônio tá na sonequinha dele, eu tenho que aproveitar esse tempinho pra estar fazendo isso. E aí depois eu volto aqui. Café da manhã pronto. Um pão com 2 ovos e queijo e um leite com Toddy. Equilíbrio é tudo, né, gente? Banho tomado, gente, já tem mais de 1 hora que o Antônio tá dormindo. E vocês não se enganam, não, que é assim todo dia, tranquilo, porque não é não, tá? Acho que ele adivinhou que eu vou gravar e tá colaborando. Eu vou finalizar meu cabelo aqui, porque aproveitar que ele tá dormindo, né? Mas acho que ele tá quase acordando. Aí eu vou começar e aí qualquer coisa eu paro durante o processo pra dar mamar e depois eu termino. Vou mostrar aqui os cremes que eu tô usando pra finalizar o meu cabelo. Aqui, gente, eu uso esses 2 produtos. Eu começo passando no cabelo todo esse daqui do Boticário pra proteger. E ele é bem cheiroso também. E aí depois eu venho fazendo a fitagem com esse daqui da Sala Online. E eu tô gostando bastante. O meu cabelo, ele embaraça muito. Ele é fino, sabe? É bem difícil de desembaraçar. E aí a minha fitagem, eu faço ela bem rapidinho. Eu divido aqui à frente, né? Eu vou dividindo lá atrás em mais umas 3 camadas só, sabe? É bem rápido. E aí depois eu faço na lateral e o topo eu jogo pra trás. Vou tentar gravar aqui, mas eu não sei se vai funcionar, não. Acho que daqui eu vou conseguir gravar. Aqui eu começo passando esse daqui no comprimento todo. E aí, como eu falei, meu cabelo embaraça muito. Aí eu venho com essa escovinha aqui e vou na paciência, gente, porque demora o processo, viu?
Olha só, gente, quem acordou? Oi, filho. Oi, acordou da sonequinha, mamãe. Você dormiu bem? Aqui, gente, esse barulho é do ruído branco. Eu sempre coloco ele pra dormir com ruído branco. Eu acho que ajuda, sabe? Isola um pouco os barulhos do fundo. Oi, nenê. Oi, nenê. Hoje o Antônio colaborou. Deu tempo de eu desembaraçar meu cabelo. Vocês viram aí a dificuldade que é, né? Haja braço. Ainda mais depois de um treininho, né, filho? Depois de um treininho que usou bastante os braços, viu? Agora pausa pra dar mamar pro Antônio, né? Que manhã acorda com fome. Vocês têm que ver o sorrisão dele aqui. Parece até que entende que vai mamar. E aí depois eu volto aqui pra finalizar o cabelo. Gente, vou aproveitar que o Antônio tá mamando aqui e vou conversando um pouquinho sobre cabelo cacheado. Eu acho que grande parte, né, talvez uns 80% das mulheres, né, que tem cabelo cacheado já passaram por isso, da fase de não gostar do cabelo, né? Eu já passei por isso e foi por muitos anos. É engraçado que, assim, eu não me lembro de alguém falar que meu cabelo era feio ou algo do tipo, apesar que eu sou bem esquecida também. Eu não lembro de muita coisa, assim, da minha fase de infância, não. Mas eu tinha isso, eu não gostava do meu cabelo, eu achava feio, mesmo que a minha mãe, minha irmã, né, minhas primas e tal, falavam que era bonito, eu não conseguia achar essa beleza. Às vezes é igual as pessoas falam, né, às vezes é pelos padrões mesmo que a gente via em televisão, filmes, né, eu sempre achava bonitas as meninas do cabelo liso, né, e tudo. E também eu acho que um dos fatores é porque antes não tinha também tanta informação de como cuidar de um cabelo cacheado, né? Porque o meu cabelo, por exemplo, não é só simplesmente eu ir lá, pentear ele e deixar secar naturalmente, né? Assim, pelo menos não é a forma que eu gosto, né? Que ele fique. E aí não tinha essas informações assim, né, por exemplo, a minha mãe tá fazendo uma fitagem, até os produtos também, né, se eu não tô enganada, assim, faz pouco tempo que foi lançados tantos produtos, assim, pra cabelos cacheados, né, e aí eu tinha muito disso, assim, sabe, de não gostar do meu cabelo. O Antônio parou de mamar, coloquei ele aqui do meu ladinho e vou tentar continuar. Então eu já passei por todas essas fases. Eu lembro que primeiro era a chapinha, né, a tal da chapinha. Eu fazia chapinha no meu cabelo sei lá quantas vezes na semana, né, e aquela coisa que meu cabelo é muito fino, então assim, não pesa, né. Então acabava que quase todos os dias antes de ir pra escola refazia a chapinha por cima, né? E aquilo ali saía fritando o cabelo, né? E aí até que veio, assim, eu fiquei um pouco maior, né? Adolescente, aí veio os alisamentos. Progressiva, selagem, aquelas progressivas sem formol, né? E aí eu fazia, né, no meu cabelo, mas o meu cabelo não aguentava, né? Ele quebrava muito, teve uma época que caiu demais, gente, eu quase fiquei careca, assustador. E aí eu via que não era uma solução pra mim também, né? E acabava que uma coisa que era pra trazer praticidade pra minha vida não adiantava em nada, porque mesmo eu fazendo essas progressivas e tudo, eu continuava tendo que fazer a chapinha. Aí até que teve a vez também que eu resolvi, quando começou na internet, que essa coisa de transição capilar, né, e tudo, e aí eu fui vendo alguns vídeos na época das meninas, e aquilo ali foi abrindo a minha mente, né, eu comecei a passar por essa transição, mas mesmo assim eu
não queria assumir 100% o meu cabelo, né? Assim, eu passei pela transição, mas continuei aí dessa época escovando meu cabelo. Eu ia no salão toda semana pra estar escovando o cabelo, porque a escova danificava menos, né? E aí eu fui passando por essa transição. E na época também eu comecei a namorar com meu esposo, e ele me apoiou muito nessa questão, né, de voltar pro meu cabelo cacheado e tudo. Ele falava né, que gostava, que achava bonito, e aí aquilo ali foi me encorajando, né, a ir assumindo aos poucos. Porque, igual eu falei, por mais que a minha família sempre dizia isso, né, que era bonito, mas parece que quando ele falava, né, que era meu namorado na época, parece que eu, assim, me sentia, sei lá, mais confiante, sabe? E aí, foi indo, né, fui cortando o cabelo aos poucos pra ir tirando aquela parte lisa, né? E a virada de chave, assim mesmo, pra mim, de fato, só usar o cabelo cacheado e largar a escova também, foi na pandemia. Porque por mais que meu cabelo já tava 100% cacheado, eu ainda tinha muita vergonha de ir com ele cacheado pros lugares. Na época eu fazia faculdade, e aí eu tinha aquilo na cabeça, as pessoas sempre me viram com cabelo liso, né? E aí do nada eu chegar com cabelo cacheado, eu sou muito tímida, sabe? E aí eu tinha muito medo de alguém virar pra mim e falar assim: nossa, eu prefiro o seu cabelo liso. Porque como eu ainda tava bem fraca emocionalmente pra isso, aquilo ali ia me afetar, né? De certa forma, ouvir esses tipos de comentários. Então, quando veio a pandemia, que, né, tivemos que parar com tudo, ficar em isolamento, ali foi uma época que eu fui deixando o meu cabelo cacheado, sabe? Porque eu não via ninguém mesmo, né? E aí foi uma forma que eu fui conseguindo, sabe? E aí quando tudo voltou, né, ao normal, eu já deixei ele assim, 100% cacheado, né? E aí até hoje, né, tanto é que aquele dia do batizado, eu falei pra vocês que depois de muitos anos, né, eu resolvi escovar. Não é a mesma coisa, parece que não é a mesma pessoa, sabe? Depois ali que eu me vi escovada ali, né, eu senti falta dos cachos. Então, assim, que bom, né, pra mim, né, não é que todo mundo tem que gostar dos cachos, né, isso vai da vida e da rotina de cada um, mas pra mim foi muito bom, foi, como se diz, libertador. E aí é isso, né? Eu fui aprendendo a cuidar do meu cabelo. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Não vou dizer que é fácil, né? Que todo dia eu acordo me achando bonita e nossa, que bom que eu tenho um cabelo cacheado. Não é assim. Com essa rotina mesmo, agora eu voltando a treinar, fica... Ô, Antônio, a mamãe tá gravando! Com essa rotina agora, voltando a treinar, né, o cabelo acaba que sua muito, e aí tem que ficar prendendo, assim, é bem difícil, sabe, tá mantendo os cachos. Aí o que me salva muito é um coque, algum penteadinho, assim, que eu faço, sabe, mas mesmo assim, você não ficar refém. Peraí, que o Antônio chorou. Mas voltando aqui, né, rapidinho, antes dele enfesar de novo, só assim de não ficar refém, sabe, de uma progressiva, de uma chapinha, sabe, se chover, puder molhar o cabelo, não ter essa preocupação, já é muito bom. E é isso, agora eu vou tentar finalizar a finalização do meu cabelo. Como o meu cabelo deu uma secadinha, né, que eu tive que parar no processo, eu vou molhar um pouco, porque eu gosto de finalizar ele um pouco mais úmido. O Antônio tá aqui deitado, gente, do meu lado, ó, o pezinho dele. Aí agora eu venho dividindo a frente aqui, né, pra tá fazendo a fitagem.
bonito, né? Nesse processo. E eu tava falando do meu cabelo embaraçar muito. Ajuda muito quando eu consigo desembaraçar no banho, né? Mas como agora é tudo muito corrido, porque o senhor Antônio tava dormindo, né? E aí, então assim, o banho tem que ser muito rápido pra não ter perigo dele acordar no meio do processo, né? Aí, gente, eu divido assim. Uma mecha grossa, tá vendo? E venho com um creme, mais ou menos essa quantidade aqui. Volto com a mesma escova que eu desembaracei, viu? Já tá embaraçado de novo. E passo assim e amasso as pontinhas. Meu cabelo tá enorme, né? Acho que eu preciso cortar as pontinhas dele. Vou acelerar aqui pra vocês verem todo o processo. Agora aqui, nessa parte da frente, vou dar mais uma molhadinha aqui. E aí, eu divido aqui a lateral. E aí aqui, ó, ficou só o topo. Eu divido e vou jogando pra trás. Finalização feita. Tá vendo? Eu jogo o topo pra trás pra não ficar com muita divisão aqui. E na maioria das vezes eu deixo secar naturalmente mesmo. Eu seco com difusor, raramente quando tem alguma festa, alguma coisa, tá molhado, sabe? Mas eu deixo assim que evitar fontes de calor, né? E é isso aí. Mais tarde, que ele vai estar mais seco, eu mostro pra vocês atrás. Depois eu passo só um olhinho mesmo nas pontas, vou amassando pra quebrar o durinho do creme, né? E é isso. Agora tem que ir ali fazer almoço. E eu acho que eu não vou conseguir gravar porque já é difícil fazer almoço com o neném, imagina gravando. Mais tarde tem as fotos do Antônio. Aí na hora que eu for arrumar ele pra você, arrumar ele, eu mostro o look e tento gravar um pouquinho lá. Eita, gente, começou uma ventania agora. Pelo jeito vai chover. Chegou a hora de arrumar aqui o Antônio, né, filho? Chegou a hora de arrumar esse nenenzinho para as fotos dele, dos 5 meses. Eu sempre separo, gente, 2 looks para poder estar tirando as fotos. Dessa vez, eu tô levando o que ele usou do batizado para deixar registradinho, né, também. Porque ele acaba que lá no batizado corrido, não deu pra tirar a foto assim direito, né? E aí, eu pensei em levar esse daqui também, ó. Olha que bonitinho que ele é.
Parece enorme, né, gente? Fica certinho no Antônio. Eu vou banhar ele agora. E aí, quando eu for arrumar ele, eu tento mostrar pra vocês. Pronto, gente, vocês já viram ele com esse look, né? Porque foi o look do batizado. E aí, vamos lá que ele tá ficando irritado. Quem eu busquei pra ir com a gente? O Antônio tá ali, ó, com a madrinha dele. Fotos finalizadas, eles colocaram um segundo look, né? Na verdade só uma touquinha lá de leãozinho, e aí acabaram que ficaram 3 roupinhas diferentes. E na última o Antônio zangou, não quis sorrir não. Ai, mas as outras ficou bonitinha demais. Esse pacote que eu faço de fotos, você tem direito a 5 fotos, sabe? Mensalmente. Mas sempre nós ficamos com fotos a mais, porque é difícil demais. Como que você exclui uma foto tão bonitinha dele sorrindo, sabe? E aí, por mais que tem fotos que são parecidas, mas uma ele tá com um sorrisinho de um jeito, na outra tá com a mãozinha que você acha bonitinho, ou é uma linguinha pra fora. Aqui, gente, eu falei que eu ia mostrar pra vocês quando meu cabelo secasse. Ele ainda não tá 100% seco, deve estar uns 95%. E aí eu pego, quando ele tá assim, vou amassando, sabe? Pra ir quebrando esse durinho do creme. Normalmente eu passo um olhinho, mas aí como eu tô aqui na casa da minha mãe, aí eu não trouxe o óleo, então vai só com a mão mesmo. E aí, tá vendo? Ele vai soltando os cachos. Aí atrás, ó como que fica. E é isso. O Antônio tá na última sonequinha dele. E ele chegou cansado das fotos, tadinho. É por isso que ele irritou no finalzinho, porque já tava na hora da sonequinha dele. E eu quero mostrar pra vocês, porque mais cedo eu falei que hoje ele completa 5 meses, né? Então tá chegando aí a hora da introdução alimentar. Eu pedi uma cadeirinha de alimentação e pedi pra entregar aqui na minha mãe. Eu tô aqui agora e aí eu vou tá abrindo pra vocês verem junto comigo. Gente, eu vou abrir aqui a cadeirinha do Antônio, que eu falei que chegou. Eu pedi pela Amazon, tava de promoção, aí eu aproveitei da semana do consumidor. Acho que nem vai dar pra ver muita coisa, porque tá desmontado.
tentar filmar aqui de perto, peraí. Gente, realmente não vai dar pra ver nada, não, porque veio tudo desmontado. E aí eu não vou montar aqui agora, né? Vou deixar pra montar lá em casa. Mas já adiantando, eu quis comprar uma cadeirinha que fosse portátil, porque eu tava conversando com algumas amigas minhas e elas falaram, né, da dificuldade, às vezes em restaurante ou em algum lugar assim. E a gente também sai muito, vem aqui pra minha mãe, pra minha sogra, pra roça. E aí, igual eu falei aqui pra eles, né, que eu tenho vontade que o Antônio aprenda a ficar sentadinho na hora de comer e tudo, né? Se vai ser assim, eu não sei. Se talvez eu vou ter que ficar correndo atrás dele pela casa pra dar comida, vamos ver. Mas eu já quis comprar assim, até pra quando ele tiver maiorzinho também, né? Lá pelos seus 2 aninhos, que por mais que ele sente na mesa com a gente, a cadeira ainda fica baixa pra ele estar alcançando, né? E aí, como ela é portátil, aí dá pra gente colocar lá certinho. Agora a gente vai dar uma voltinha na rua com o Antônio. Ele tá ali chorando e brincando com a minha irmã, né? A minha irmã tá de 39 semanas já e ela tá querendo que seja um parto normal, né? E aí ela tá me chamando ali pra dar uma caminhadinha com ela, pra ver se o Miguel vem. Aí eu vou aproveitar e já levar o Antônio também pra passear no carrinho. Aqui, gente, dando uma voltinha com o Antônio, com a Camila, o Miguel. Vem logo, Miguel. Aqui na rua da minha mãe é tão bonita, tem uma reserva ali, sabe? É muito verde, muito arejado aqui. E o Antônio, olha a folga dele nesse carrinho. Eu nunca vi menina mais folgada, não, ele só anda com esse pé dele pra cima. Aqui, gente, isso aqui quer morar no interior do Goiás, ó. No meio da cidade, no centro da cidade praticamente, uma plantação de milho. Ele achou o pezinho dele. Tá o dia inteiro mexendo nesse pezinho. Meu filho, afoga, gente. Aqui, gente, essa daqui é a Chloe, ó. Minha cachorrinha. Chloe. Tava pro pet shop, chegou agora, tá no cheiro. O Antônio tá ficando doidinho quando vê ela. Ele começou a perceber a presença dela faz pouco tempo, sabe? E aí ele fica tentando pegar ela, muito bonitinho. Uma hora que acontecer isso, eu vou tentar filmar pra vocês. Aqui, gente, quando o pai chega, é essa alegria aqui, ó. Quando o pai chega do serviço, ó o grude. Ó o grude. Olha, grande que o papai. Olha, gente, montamos a cadeirinha do Antônio. Eu gostei, viu? As primeiras impressões foram boas. Aqui tá o cinto, né? A bandeja dela.
Eu gostei porque a bandeja dá pra regular aqui, ó. Então, assim, pra ficar bem certinho, né? Pra ele poder estar comendo. Aqui os pés. E aí, como eu disse, essa daqui, ela tem o cinto aqui atrás, ó. Porque quando a gente for sair, é só a gente remover os pés e aí encaixa ela, né? Instala ela na cadeira normal de adulto. Ele tem esse cinto de segurança pra isso. O material dela aqui, ó, dá pra passar um pano, lavar, né? Tranquilo, porque suja muito, né, na introdução alimentar. E é isso. O Antônio já tem os pratinhos dele. Ele ganhou assim que ele nasceu, ganhou pratinho, babador, talheres, coisa mais bonitinha. Depois eu mostro pra vocês. E aí faltava a cadeira. Agora acho que tá tudo completo pra essa nova fase aí, que vai ser um desafio. Pra ele e pra mim também. Gente, acabei de esquentar a janta aqui. E é a mesma coisa do almoço, só que no almoço eu não consegui mostrar, né? E quando eu falo que a introdução alimentar do Antônio vai ser um desafio pra ele e pra mim também, é por conta disso, gente. Cadê o prato colorido? Eu não tenho o costume de comer verduras, legumes e essas coisas, sabe? Eu nem compro aqui pra casa. E aí agora eu vou ter que começar a fazer, né? Porque eu quero que ele tenha uma alimentação saudável, que não seja igual a mãe. E aí a introdução alimentar vai ser dele e minha também. Porque eu vou ter que passar a comer pra dar exemplo, né? Vou jantar aqui e aí depois acho que eu vou trabalhar um pouco, qualquer coisa eu mostro pra vocês. Gente, falei que eu ia trabalhar, né? Mas não dou conta não. Tô muito cansada. Eu banhei, coloquei o pijama e já tô aqui deitada. O Antônio tá dormindo desde as 7h20 que ele dormiu hoje. E aí agora já são quase 11 horas da noite. Ele segue dormindo. Não gravei nada da rotininha dele noturno. Um dia eu vou tentar gravar. Mas eu tento fazer sempre do mesmo jeitinho, sabe? Dar mamar, o banho, o passeio. Eu sempre tento fazer assim na mesma ordem pra ele entender, né, que é hora de dormir. Então é isso, gente. Foi muito bom compartilhar o meu dia com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curtem aí o vídeo, me segue e um beijo, até a próxima. Espero que o próximo vídeo seja o nascimento do Miguel, que vamos ver, né, se ele vai vir aí essa semana. Tchau, tchau.